A paz de Deus a todos. Irmãos, eu vou esclarecer de antemão que, independentemente da leitura da carta que farei em seguida, nada e nenhum argumento irá desviar-me das diretrizes do Senhor. Se Ele determinou que na minha vida fosse assim, assim será até o final. Agora vamos à carta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Saudações a todos com a paz de Deus. Informo alguns dados, algumas informações e observações são preponderantes para que entendam a consistência dessa carta e o porquê de fazê-la chegar ao conhecimento do Ministério do Brás. Caríssimos irmãos que fazem parte da cúpula ministerial da Congregação Cristã no Brasil, de antemão quero esclarecer que eu faço parte dessa instituição há 41 anos, desde os meus 16 anos de idade, precisamente. Porém, o chamado de Deus nas águas do batismo foram aos 17 anos, em meados de julho de 1979. Contraí matrimônio de acordo com os preceitos de Deus, concebi 2 filhos que cresceram dentro dos seus preceitos e no tempo destinado por Ele foram chamados nas águas do batismo. Temos um testemunho ilibado perante Deus e a Igreja, e mesmo dentro das nossas imperfeições e limitações humanas, procuramos servi-lo em espírito e verdade. Tudo o que será descrito nessa carta é de cunho espiritual, nada que os meus olhos carnais tenham visto, ou que houvesse alguma interferência humana da minha parte. Deixo explícita as referências para quem duvidar e quiser comprovar a veracidade dos fatos. Foi na Congregação Cristã no Brasil, no Jardim Santa Teresinha Arthur Alvim, que dei os primeiros passos nesse caminho, que é Jesus Cristo, ainda na minha adolescência. Nunca tive cargo ministerial ou intimidade com a Irmandade para saber o que decorre no meio do ministério e em suas vidas particulares. E, independente disto, mantenha a paz com todos. No transcorrer desta leitura, da leitura desta carta, entenderão a sua importância e o porquê do meu testemunho chegar até vocês através da escrita. Ele consiste em expor a obra que o Senhor tem realizado em minha vida num todo, e fora o meio que encontrei para cumprir com aquilo que Deus me designara, uma vez que fui impedida de fazê-lo através do microfone. No final, deixo a critério de cada um acreditar ou não, porém afirmo desde já que jamais trataria de um assunto respectivamente espiritual e de suma importância com leviandade, pois tudo tem um peso e uma medida. Conhecedora da palavra de Deus e da sua implacável justiça, de modo algum diria uma só palavra de inverdade sobre as coisas santas e sagradas do Senhor, para convencer quem quer que seja. A fé é um dom concedido por Deus, mas em pouco se manifesta. E em razão disso, não espero que acreditem, mas peço que guardem cada palavra, porque tudo o Senhor fará acontecer para a honra e glória do seu santo nome. O homem tem o livre-arbítrio de não aceitar a verdade revelada, escrita e registrada, mas não pode mudar ou desencadear dos fatos e os desígnios de Deus, pois tudo está se cumprindo e se cumprirá para a honra e glória do seu santo nome. E desde aquele dia, 23 de 3 de 2018 a 30 de 12 de 2018, para o meu espanto, muitas coisas estão sucedendo. Tudo está se desencadeando de acordo com o que me fora revelado já há alguns anos atrás e recentemente, pois a sua obra em minha vida segue mediante a sua palavra. Mesmo com todas as revelações que o Senhor me fizera ao longo dos anos, eu jamais imaginei que chegaria a tamanha proporção. Há variações de tempo para as interpretações e concretizações dos dons espirituais. Muitas destas se cumpriram rápido, outras virão com o transcorrer do tempo, e isso é indubitável. Uma breve sinopse do contexto. O Senhor me designou uma missão onde eu deveria dar meu primeiro testemunho na Congregação do Brás, diante do ministério e da igreja, revelando a obra que estava fazendo na minha vida. Mas fui impedida desrespeitosamente pelo homem diante da igreja apinhada de gente, dia 30 de 12 de 2018. Confirmem através dos registros em câmeras, caso duvidem. Após uma vexação, achei que jamais retornaria à Congregação do Brás. Porém, meses depois, o Senhor voltou a determinar que eu regressasse para concluir o que me fora designado. E cá estou seguindo as suas diretrizes, ainda que seja através da escrita, para que saibam que o Senhor é Deus, cujo controle de tudo está em suas mãos, e que o homem não é páreo para ele. Assim diz o Senhor:
Por muito que subam nos púlpitos para tentar silenciar ou mesmo desviar a atenção da Irmandade sobre a real situação, não conseguirão. Ainda que sejam minúsculos os orifícios de uma peneira, não poderão impedir com que a luz do sol os transponha. A prioridade de alguns integrantes do ministério, no momento, não está direcionada à pregação da palavra de Deus, mas em se valer dela para fazer uma lavagem cerebral na igreja, ocultando-lhes a verdade. O Senhor quer que saibam que os seus olhos estão atentos a toda movimentação contrária aos seus desígnios. Vale lembrar que o astuto cairá na sua própria astúcia. Palavras do Senhor. Cada vez que agem de maneira leviana, usando o seu santo nome para tentar encobrir a verdade que faz parte dos seus desígnios, desvendá-la, se tornam os verdadeiros propagadores dos escândalos e réus diante dele. O medo alucinado de cair no descrédito e perder a soberania, entre aspas, dentro do templo faz com que tropecem em suas próprias palavras, o que acaba despertando aqueles que estão no sono profundo da ignorância espiritual. Isso não provém de vós, mas de Deus. Ele quer que seja assim. Somos as suas obras e é Ele quem determina o que vai acontecer para cada um, segundo as suas procedências e lealdade para com Ele. Algumas referências. Sempre fui uma pessoa cética, visto que tive sérias razões que justifiquem isso, e essa é uma luta que travo diuturnamente. Sou difícil de acreditar e talvez tenha sido o fator predominante pelo qual o Senhor me fizera passar por árduas provações, por experiências sobrenaturais, para que eu cresça piamente na sua existência soberana que rege a humanidade num todo. Foram uma preparação de 41 anos, alheia à igreja num todo, para que as suas promessas cumprissem em minha vida. Nenhuma dessas referências chegou ao conhecimento do ministério da Irmandade, porque o único intercessor entre eu e Deus é o Senhor Jesus Cristo, cujo poder a nenhum mortal tão errante quanto eu fora concedido. Toda a minha base espiritual, todos os milagres e libertações, todas as necessidades supridas proveram dele através da minha fé e com os meus joelhos prostrados em orações no silêncio do meu quarto. Fora lá que recebi muitas vezes o pão que vem do céu, o que desmistifica aqueles que sobem nos púlpitos para proferir mentiras, dizendo que somente ali desce o pão quentinho e que os demais comem marmita. Vale lembrar, irmãos, que muitos estão enriquecendo através da mídia, vendendo essas marmitas recentes e da antiguidade, em nome de Deus e da congregação cristã no Brasil, o que denota claramente que perderam o controle da situação. São 2 pesos e 2 medidas. Se estão enriquecendo com a venda dessas marmitas, é porque tem quem compra, e os compradores são esses que estão dentro dos templos e não fora. São raposas e lobos juntos na mesma matilha. Atentem-se, homens desprovidos do Espírito Santo de Deus, e vejam em qual patamar a congregação cristã no Brasil fora colocada diante do mundo por conta de mentiras e camuflagens que utilizam para se assegurarem no poder. O nome de Deus está sendo enxovalhado e as suas palavras, a Bíblia, caindo no descrédito por conta das inverdades e contradições proferidas em cima dos púlpitos. Isso custará um alto preço. Transformaram a palavra de Deus em armas de ataques e contra-ataques dentro e fora dos templos, de maneira vil e desonrosa para com Deus e os seus pequeninos. A busca por riquezas materiais, pela idolatria ao homem e a concorrência dentro dos templos em vários aspectos, dizima o temor e a espiritualidade. Em vão trabalhando estão. Palavras do Senhor. Nada que fala em cima dos púlpitos tem surtido efeito para muitos. Deus está despertando o seu povo e mostrando a realidade, quer queiram ou não admitirem. No fundo, sabe que estão perdendo o controle e, em razão disso, apelam em cima dos púlpitos, o que só denigrem cada vez mais a imagem da instituição perante o mundo. Ao invés de pedir ao Senhor sabedoria, entendimento e discernimento espiritual para andar com o olhar da fé e instruir o povo segundo a palavra de Deus, continuam pregando inverdades escancaradamente. Muitos vão à igreja somente com o intuito de registrar os lapsos e divulgar na mídia, esquecendo que o homem é falho como ele e que nem todos podem ser nominados como os falsários da fé.
Outros aguardam a queda daquele que um dia o chamou de irmão e o saudou com ósculo e santo de puro e sincero coração. Na verdade, o amor, o perdão e a caridade só existem na teoria, porque a prática inexiste em meio à irmandade, com raras exceções. Saibam, homens desprovidos do Espírito Santo de Deus, que o pão que desce do céu vem na mesa daquele que procura servir o Altíssimo Espírito e verdade, o que exclui qualquer intitulação de templos construídos por mãos humanas. O povo abençoado do qual Deus se refere nas Escrituras Sagradas é a congregação cristã, que consiste na junção de um povo unido pela mesma fé e objetivo, que é alcançar a salvação eterna, o que não inclui intitulação de templos, rótulos ou qualquer denominação religiosa específica. A palavra de Deus é mal interpretada e deturpada por alguns quando pregada em cima dos púlpitos, e isso é de um peso imensurável, espiritualmente falando. Jesus Cristo é a verdadeira graça de Deus, o único exemplo a ser seguido, o único caminho que leva ao céu, e não a congregação cristã no Brasil, entre outras denominações religiosas que doutrinam a igreja num todo a seu bel prazer. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não existe outro para quem Deus tenha concedido tamanho poder. Nosso corpo é o templo de Deus e a verdadeira igreja de Jesus Cristo está no coração daquele que crê e procura servi-lo em espírito e verdade. Qualquer pregação inversa provém do homem manipulado pelos espíritos das trevas. Essa é a verdade. Assim diz o Senhor. As palavras de glórias provindas da Irmandade sugeridas por aqueles que ministram os cultos não estão direcionadas a Deus, e sim a eles mesmos, porque a glória direcionada a Deus nasce na virtude e é lançada da boca naturalmente e com um sentimento inefável, não por indução humana. Observem as contradições que são proferidas em cima dos púlpitos, pelos falsos profetas, obviamente, e que a Irmandade não se atenta. Isso terá um preço alto para ambas as partes, visto que muitos, mesmo diante da verdade, não aceitam. Já outros até enxergam e aceitam, mas como temem perder seus cargos ministeriais, as represálias dos homens, e não querem se indispor com a Irmandade e ficar à mercê do seu cruel julgamento, tornam-se omissos e, consequentemente, réus diante de Deus. Quem criou e propaga o exclusivismo da congregação cristã no Brasil é o homem, porque Deus jamais citou isso em suas palavras. São falácias que geram discórdias, discriminações em vários aspectos e faz acepção de pessoas. Deus não habita em templos, nosso corpo, mancomunados com o mal e em corações dissimulados e perversos. A palavra é distorcida e repassada aos fiéis que, posteriormente, passam a idolatrar o homem e a reverenciá-lo mais do que o próprio Criador. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, o que jamais será perdoado tanto para o que prega as inverdades, quanto para aqueles que se sujeitam a elas. Quem faz acepção e discriminação de pessoas, denominações religiosas, entre outros afins, respectivamente, é o homem que segue seu próprio interesse, que consiste em angariar o maior número de frequentadores, numa concorrência desenfreada com as demais denominações religiosas, como se estivesse base espiritual e equivalência para Deus. Pura ilusão, palavras do Senhor, não ficará pedra sobre pedra, e todos se tornam réus diante dele. A mesma boca que prega que quando Deus passar a régua sobre os fiéis, quer que todos estejam no mesmo nível, é a mesma boca que contradiz veemente, afirmando que a soberania da igreja, o que significa que Deus os colocará acima de todos. Mentira! O Senhor jamais faria isso com seus pequeninos que procuram servi-lo de puro e sincero coração. O Senhor jamais menosprezaria os seus pequeninos e enalteceria quem quer que seja dentro do templo. Se estão ali, é simplesmente para instruir o seu povo, segundo a sua palavra, e não para dar diretrizes em suas vidas, julgarem os erros, cortarem a liberdade de louvar a Deus, seja de que forma for, dentro de um templo que não lhes pertence, de lançá-los porta fora e decretar a condenação, visto que são meros mortais, cheios de imperfeições, tanto quanto qualquer ser humano. A partir do momento que se colocam no lugar de juízes,
automaticamente se colocam no banco dos réus. Com o mesmo peso e a mesma medida que julgam, serão julgados. Se atentem, irmãos. Somos todos iguais perante Deus, e o poder da salvação e condenação está na mão de Jesus Cristo, não na do homem. A mesma boca que prega que Jesus Cristo é amor, misericórdia e perdão, o único intercessor entre nós e Deus, para quem for concedido o poder da salvação e da condenação, é a mesma boca que dá diretriz na vida dos fiéis, que os oprime, os deprecia, os intimida e traz sob seu jugo pesado, utilizando trechos bíblicos que deturpam a palavra de Deus, e que no momento dos lapsos humanos agem friamente sem a mínima piedade e escrúpulo, tirando as suas liberdades, decretando o destino das suas almas e lançando-nos no inferno como se tivessem poder para isso. Circunstancialmente, o mais pesaroso é saber que a grande massa acredita nessa mentira que acaba levando muitos à destruição, incluindo o suicídio, que decorre igualmente em muitas seitas demoníacas. Tais conceitos praticados pelo homem dentro da instituição são deveras diabólicos, o que nada tem a ver com a palavra de Deus. Sem generalizar, mas a mesma boca arrogante e cheia de soberba que prega que a congregação cristã é o único caminho que leva ao céu e que é a verdadeira graça de Deus, age com discriminação e faz acepção de pessoas num aspecto geral, contradizendo com tudo que Jesus pregou quando esteve entre nós. Seguindo esse descalabro, pela falta de conhecimento espiritual, anula todos os batismos que vieram antes da instituição ser fundada pelo homem, incluindo o batismo do próprio Jesus Cristo, o que é de uma heresia imensurável e se configura em blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. A mesma boca que prega que o pão quentinho que desce do céu somente na congregação cristã, que ela é exclusiva de Deus, que o mundo virtual está prostrado diante dos seus púlpitos e por isso tinham que ter prudência com o que falam quando estiverem ministrando os cultos, contradiz com a palavra de Deus que é sim, sim e não, não. Deus não vacila em suas palavras e não tem o porquê temer o homem, uma vez que o domínio sobre tudo e todos está em suas mãos. Portanto, tais recomendações aos demais que ministram os cultos deixa explícito que falam pela carne e não pela guia do Espírito. Lamentavelmente, muitos dão glória sem saber a quem e para onde é direcionada, porque não pensam e estão doutrinados a seguirem esse dialeto. Tem que se fazer uso do intelecto quando adentrar as igrejas para evitar que o adversário corrompa com falsas doutrinações explícitas nas contradições. Despertem para isso. O excesso da vaidade, de sentimentos obscuros provindo das trevas e a ânsia pelo poder, fez com que este homem atingisse o ápice da ignorância espiritual e o cegasse completamente, tornando-o responsável pelo destino que está dando a essas almas. Na verdade, houve uma interpretação errônea de conotação ao dizer que o mundo estava prostrado diante dos púlpitos da congregação cristã no Brasil, ou que na verdade foram o Senhor que os colocar em lugares escorregadios para que as suas máscaras, me refiro aos oportunistas e aos falsos profetas, caíssem diante do mundo, porque se não fosse por sua permissão, tudo continuaria oculto e o tabu exclusivista de verdadeiro caminho que leva ao céu, criado pelo excesso de vaidade humana em torno da instituição, se manteria intacto. Se tudo está sendo exposto ao mundo, é para que o homem se convença de uma vez por todas que não é páreo para Deus e que quando ele quer, nada o impede e tudo acontece. A mesma boca que prega que Jesus Cristo é o cabeça da igreja é a mesma boca que contradiz dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas que ela só tem relevância quando é revelada através deles. Muita pretensão, muito ego inflado, muita idolatria devotada a si mesmo e pouca espiritualidade. São homens brincando de Deus, com Deus, e querendo usurpar o seu lugar no coração das pessoas. Mesmo completamente desarmados e desprovidos espiritualmente, afrontam a Deus e acendem a sua ira com tais falácias e ações blasfêmicas. Vale lembrar que se estiverem nas garras do adversário, Deus o livrará, mas das suas mãos ninguém os livrará. Pensem nisso. Contrariando o jargão que a Irmandade propaga até com certo orgulho, nós servimos a Deus dentro da congregação cristã no Brasil, mas fora do templo.
Não servimos a Deus dentro da congregação cristã no Brasil, mas fora do templo, visto que fora está a nossa realidade, cujo caráter é transparente, e temos a oportunidade de colocar em prática ou não todo o nosso aprendizado espiritual que segue os seus preceitos do Senhor. Em razão de tudo que me for revelado e do que os meus olhos canais presenciaram e presenciam até hoje, me reservo no direito de não avaliar a Irmandade pela aparência humilde e trejeitos pacíficos, uma vez que só o Senhor conhece verdadeiramente seus passos e o que leva em seus corações. Dentro dos templos, muitos usam máscaras e passam despercebidos entre as ovelhas, mas fora dele são impiedosos e verdadeiros lobos devoradores. O Senhor me disse que no meio da matilha existe um aprisco onde ele preserva suas ovelhas. Por isso nem todos podem ser apontados e nominados como os falsários da fé. A reflexão sobre o que representa a vida e a morte ajuda a aflorar o arrependimento e a abstenção de práticas abomináveis aos olhos do Senhor. Para aqueles que estão se desvirtuando dos preceitos de Deus, ainda há tempo de se arrepender e dar outro destino para suas almas, que não seja o lago do fogo. Essa oportunidade está na vida e não na morte. Lembre-se de que Deus é misericordioso e passível para perdoar quando existe o arrependimento de puro e sincero coração. Portanto, quem é devedor, que pague suas dívidas, se arrependa e retroceda. E aquele que nada deve e ainda assim fora colocado no banco dos réus, Deus o isentará de qualquer culpa. O Senhor não terá por inocente aquele que conhece a verdade, mas por conveniência prefere vendar os olhos e tapar os ouvidos. Se vocês fazem parte da cúpula ministerial, se vocês que fazem parte da cúpula ministerial, que conhecem a verdade e estão cientes das suas práticas contrárias à palavra de Deus, por que persistem em pregar as inverdades àqueles que servem o Senhor de boa fé? Isso não lhes pesa na consciência e causa arrependimento? Então não sabe do peso que estão acarretando para as suas almas e que a justiça do Senhor será implacável sobre vocês e que é só uma questão de tempo? Reflitam sobre isso, irmãos, porque tudo nessa vida é passageiro e ilusório, e nada do que tens aqui levará para outro plano da vida, independentemente para onde for o seu espírito. A linha que separa a vida da morte é tênue, e vocês não sabem o dia que terão de atravessá-la. E uma vez atravessada, não terão como retroceder para redimirem e tentar arrumar o que deixarem em desarranjo. Pois é da inconsciência na grande sepultura, ao tribunal celestial, onde receberão o decreto final. Nenhum argumento será justificável. A morte física é só o início de uma nova jornada. Todo tipo de remissão tem que ser efetuado enquanto existe o fôlego da vida em vossos corpos, porque uma vez na sepultura, nada podereis fazer. Nada tem maior valor do que a salvação eterna. Todo homem está suscetível ao erro, mas Deus é misericordioso e passível para perdoar, desde que se arrependam de puro e sério coração e retrocedam do pecado. Assim diz o Senhor. Atentem-se à história do rico Lázaro que Jesus contou para ensinar o povo e que é repassada à igreja de forma deturpada. A partir do momento que o Senhor inicia a história com o trecho "Havia um homem" e fala com minúcia sobre os procederes de cada um durante a vida eterna, a terrena, e o destino que tomará as suas almas após a morte física, ele traz à tona a real situação do que viveremos após deixarmos o corpo físico na sepultura terrena, o que desmistifica qualquer indício de ser apenas uma parábola. Deus mostra a verdade para os que creem e procuram servi-lo de puro e sincero coração e sem outra intenção que não for a salvação eterna. Portanto, eu sei o que vi, ouvi e vivenciei, espiritualmente falando. E é essa a junção de fatos que me faz testemunhas veraz de tal situação após a morte física. A morte física é só o início de uma nova jornada, e a consciência do corpo físico termina na sepultura terrena, quando o espírito segue sem dormência num plano separado daqueles que em vida dedicaram-se a servir Mamon. Estes estão no mais profundo das trevas, e cabe ao Senhor os desígnios sobre estes. Creia ou não, isso o Senhor também me fez saber através do arrebatamento. Retomando as minhas referências, quando comecei a frequentar a congregação, eu relutava em acreditar que o Criador do Universo pudesse falar através de meros mortais, que fosse a verdadeira graça de Deus e o único caminho que nos levaria ao céu. Bom, de certa forma,
Eu não estava equivocada, mas foi com o desenrolar dos fatos e as evidências que eles sucederam anos após anos através da obra que o Senhor tem feito em minha vida, que obtive a certeza de que nem todos que estão em cima dos púlpitos têm a guia do Espírito Santo de Deus. É puramente vaidade carnal e egocentrismo. Deixaram com que os sentimentos mais obscuros tomassem conta das suas vidas, e em razão disso, falam pela carne, seguindo seus próprios interesses, que consistem em buscar honra e glória para si mesmo, esquecendo até que o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Alimentado os seus egos, faz com que a Irmandade fique sob seus julgos e os mantém no poder dentro da instituição, com sentimentos idólatras. Seus julgos são bastante pesados, o que contradiz com o jugo do Senhor Jesus Cristo, que é leve e suave. Muitos conhecem essa verdade, mas omitem por razões óbvias que só Deus conhece com clareza. Vale lembrar que a Deus não se engana e nem se faz barganha. Deus é luz, portanto não trabalha na obscuridade e nem com as inverdades. Onde a carne se manifesta, o Espírito se afasta, porque não existe lugar para dois. Assim diz o Senhor. Se o inimigo fosse de fato o causador e culpado por todos os pecados da humanidade, o livre-arbítrio não teria o menor sentido, assim como estarmos diante do tribunal celestial para sermos julgados. Ele simplesmente seria sentenciado e todos seriam arrebatados aos céus. Pense nisso com mais clareza de espírito. Eles, os falsos profetas, sabem que são desprovidos do Espírito Santo de Deus, que as palavras proferidas das suas bocas não trarão edificação alguma à igreja, que as manifestações de línguas estranhas em meio à Irmandade não provém de Deus, e sim das trevas, mas ainda assim prossegue usando falsamente seu santo nome para enganar e se assegurarem no poder. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria ele e não confirmaria? Números 23, versículo 19. A palavra de Deus é sim, sim e não, não. Portanto, as palavras proferidas pelo homem e que contêm oscilações ou variações de tempo, de inserção de fatores eclesiásticos, nada tem a ver com Deus, pois não fazem jus ao que está nas Escrituras Sagradas. Tudo que está sendo inserido e retirado na doutrina da congregação, entre outras denominações religiosas, não passam de práticas humanas que usam falsamente o nome de Deus para atar a Irmandade na instituição. Respondam a si mesmo, consultando a própria consciência. Se o Espírito Santo de Deus não está com esses homens, os falsos profetas, a quem a Irmandade devota a honra e a glória através das manifestações de linguagem diferente? E de onde provém? Na minha concepção cristã, mediante o que o Senhor tem me mostrado, só existem duas opções. Se não for pura mistificação humana, são manifestações demoníacas. Refaço as palavras do Senhor. Onde a carne manifesta, o Espírito se afasta, e é o adversário quem predomina. Como podem tirar proveito das coisas santas e sagradas do Senhor, se tentam enganar a si mesmo com tais mistificações? Então não sabe que o pai da mentira é o diabo e que os seus discípulos falam a mesma linguagem? Façam uma autoanálise sobre tais precedências e se avaliem. Vocês vão entender no enredo dessa carta ao que eu me refiro concernente a tudo que vem decorrendo lamentavelmente dentro da congregação, entre outras instituições religiosas, visto que as revelações que o Senhor me fez vão muito além do que posso imaginar, porém fui até onde Ele permitiu. Aquele para quem Deus concederá o dom espiritual sabe que estou com a verdade. E aquele que está profanando os púlpitos com pregações contraditórias e inverídicas relativas à palavra de Deus, a Bíblia, usando falsamente como guia o seu santo nome, também sabe que estou com a verdade. O diabo conhece a Bíblia melhor que todos nós, mas continua sendo o mesmo diabo. Portanto, não se enganem. Muitos que tiveram a guia do Espírito Santo, infelizmente, se deixaram corromper pelos sentimentos obscuros e têm a plena ciência disso. Entretanto, o medo de perder o poder, entre aspas, a honra e a glória que devoltam mais a eles do que ao próprio Deus, faz com que prossigam pregando inverdades que deturpam a palavra de Deus.
Poucos se atentam a isso, porque a idolatria, o homem adentrou os seus corações e os cegaram. Assim diz o Senhor. Vale lembrar que nas histórias dos nossos antepassados, o Senhor dizimou cidades por conta da ambição desenfreada em busca das riquezas materiais e pela idolatria devotada aos ídolos de barro. Imagine o que não fará hoje com aqueles que se deixaram corromper pelo poder, pela ambição desmedida em torno das riquezas materiais e da idolatria a um homem tão pecador quanto ele. Estou ciente de que a soberania, entre aspas, da igreja jamais vai admitir que Deus tenha escolhido alguém totalmente alheio ao que decorre dentro da instituição e tirar do anonimato para fazer sérias revelações, ainda mais sendo essa pessoa uma mulher, a quem tanto discrimina. Só que se esquecem de que somos instrumentos nas mãos do Senhor e que Ele utiliza de quem quer e da forma que bem lhe provir quando quer realizar uma obra. E isso independe do gênero, de denominações religiosas ou fora delas. O discriminador e disseminador de mentiras é o homem e não Deus. Jesus Cristo não discrimina, não faz acepção de pessoas e não pregou religião. Pregou o amor incondicional, a caridade na sua totalidade e o perdão. Portanto, se não está ligado a nenhuma denominação religiosa, é porque sabia que o homem teria domínio sobre as pessoas, se deixaria corromper em vários sentidos e levaria muitos à perdição. Ele deixou claro em Mateus 18, versículo 20, quando disse a solene frase: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, o que não inclui rótulos e nem titulação de templos construídos por mãos humanas. Não precisa ser estudiosa para ter a ciência de que muitas pregações na congregação estão totalmente fora do contexto bíblico, tal como ocorre em outras denominações. As suas revelações e concretizações foram imprescindíveis para que eu pudesse caminhar com o olhar da fé e enxergasse a verdade através do véu que veta os olhos de muitos. Mediante as arbitrariedades espirituais que são cometidas dentro das instituições religiosas, simultaneamente me questiono e lanço uma questão à cúpula ministerial e à irmandade. Se for o Criador do universo que nos conceder o livre-arbítrio de ir e vir, e fazermos as nossas escolhas, quem nos chamará nas águas do batismo e nos prometer a salvação eterna através de seu Filho Jesus Cristo, porque meros mortais que fazem parte da cúpula ministerial de uma instituição religiosa se acham no direito e dever de opinar e dar diretrizes na vida dos fiéis, quando na primeira falha do mesmo corta-lhes a liberdade, os escandaliza perante a igreja e, por fim, tira o direito da salvação? Como podem crer e se autoconvencer de que, sendo um mero mortal cheio de imperfeições e suscetível aos erros como qualquer ser humano, pode ceifar o direito de salvação eterna, sendo que esse poder só fora concedido a Jesus Cristo, que fora sacrificado inocentemente para que tivéssemos esse direito? Qual dentre os homens se submeter a similar sacrifício para ter essa honraria? Absolutamente nenhum. Ao colocar o homem como intercessor entre você e Deus, irmão e irmã, estão aniquilando a sua própria capacidade de falar diretamente com o Criador, o que o torna um servo inútil. Infla o ego do outro homem com idolatria que Deus tanto abomina, e por fim acaba devotando toda a honra e glória a ele e não ao Criador, como deveria. Da mesma forma que Deus pode ouvi-lo, também o ouvirá, pois são meros homens sem poder algum. Pense nisso e se liberte dessa doutrinação equivocada que o homem submete à igreja. Jesus é o único intercessor entre nós e Deus. E ponto final. Lembrando que cada um vai responder pelos próprios atos e que a salvação é individual. O homem que serve e segue as diretrizes do homem irá para o mesmo lugar onde o Senhor o lançará, porque neles não existe poder algum. Não passam de meros mortais cheios de imperfeições como qualquer ser humano sem preparo espiritual, mas que ainda assim brincam com Deus para alcançarem méritos e poder sobre a igreja, ou que não tem nenhum peso para Deus, mas para Mamon sim, pois estão agindo de acordo com o seu propósito. Deus está alertando a igreja num todo porque tem amor incondicional e quer nos salvar, mas para tanto precisam querer entender os seus sinais e procurar andar em seu caminho, Jesus Cristo, com o olhar da fé. A casa de oração se faz necessária
para que os fiéis possam reunir em oração, louvar o Senhor através dos cânticos, contar as suas obras e manter a comunhão com o Espírito Santo para receber a sua palavra, sem ter alguém em específico, porque todos são instrumentos em suas mãos e cabe a ele determinar qual desses instrumentos quer usar na ocasião. Tudo o que buscamos e recebemos de Deus dentro da casa de oração, receberemos dentro das nossas casas, no silêncio do nosso quarto, em plena comunhão, com ou sem os nossos joelhos prostrados no chão. Tudo sucederá de acordo com a nossa fé. Para cada um, Deus tem uma missão diferente, e dons espirituais são diversificados em suas manifestações, mas fazem parte do mesmo Espírito, desde que as nossas ações estejam de acordo com a sua palavra. Porque em vaso sujo não tem como comportar água límpida. Dia 23/3/2018, o Senhor revelou-me o seu propósito em minha vida, incumbiu-me uma missão de extrema seriedade e responsabilidade, que consiste em expor ao ministério e à igreja revelações que me fizeram ao longo dos anos. Se dependesse de mim, teria levado para a sepultura, porém ele não quis que fosse assim. Ele quer que saiba que os seus olhos estão atentos a tudo e a todos, e que as providências serão tomadas. Sei que as revelações vão desagradar a muitos, mas não estou aqui para agradar o homem, sim fazer a vontade de Deus. Tudo que me for revelado está escrito e registrado com datas e horas, assim como as palavras que o Senhor me enviara e que eu deveria ter repassado ao ministério e à igreja como um alerta do Senhor, mas infelizmente fui vetada no microfone. Nos primeiros segundos, se eu tivesse tido a oportunidade de cumprir com aquilo que o Senhor me designara na congregação do Brás e tivessem dado ouvidos, a Irmandade não seria pega de surpresa porque estaria preparada para os acontecimentos vindouros. Isso também só iria acontecer se dessem credo, obviamente. Mas Deus sabe a razão de todas as coisas. No dia 30/12/2018, após ter sido vetada, aguardei o final do culto para falar com o irmão que tinha ministrado o culto. Porém, assim que me aproximei ao lado dos meus filhos, ele me pediu perdão pela atitude e disse que eu deveria voltar ali para concluir o que eu tinha iniciado e que não fora possível por conta do horário. Ficamos aturdidos quando ouvimos ele dizer para irmos em paz para casa, e que eu jogasse aquela responsabilidade sobre ele, o ministério. Então é lícito tomar para si algo que não lhe pertence? Pergunto ao corpo ministerial. Estão convictos mesmo de que são ungidos e escolhidos de Deus quando se colocam acima dele e tentam usurpar o seu lugar no coração das pessoas? Indubitavelmente isso é um descalabro desmedido e deveras profano. Não vou citar aqui os demais detalhes sobre aquele dia, sobre a conversação que eu tive com aquele irmão e o que me fora dito, porque tudo está registrado e vou deixar o endereço para quem quiser comprovar. No término do culto, algumas irmãs vieram me saudar, dizendo para que eu ficasse em paz, porque tudo que iria ser revelado na igreja, e não fora possível, chegaria ao conhecimento deles. Não tenho dúvidas que Deus proverá, pois é a sua vontade que irá prevalecer, ainda que o homem tente pedir de alguma forma. Em meados de 2016, o Senhor me mostrou uma balança de bronze emoldurada suspensa no ar, enquanto eu orava, porém não entendi no momento, e a partir de 2018 tudo começou a fazer sentido. A palavra que o Senhor ordenou que eu transmitisse ao ministério e à igreja num todo foram estas. Em meados de fevereiro de 2019, livro de Jeremias, capítulo 36. O rolo de Jeremias é lido no templo, o rei cortam e lançam no fogo. Em meados de abril de 2019, livro de Jeremias, capítulo 23. A palavra fala sobre os pastores que destroem e dispersam as ovelhas do seu pasto. Dia 24/7/2019, livro de Isaías, capítulo 47. A queda de Babilônia. For o ultimato do Senhor. Agora vocês interpretem como vocês acharem que tem que interpretar. Dobre o seu joelho e pede ao Senhor para dar a interpretação. Ali está dizendo tudo. A partir desta data, acima Deus está cumprindo a sua palavra e as suas providências começam a ser tomadas. A forte tempestade que se avizinhava já está atuante, o anjo da morte já está passando no seio ministerial, a fé de muitos estremeceram e esfriaram,
Outros estão sendo arrancados porque não tinham raízes profundas no verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. A incredulidade bate na porta de muitos, assim como o descrédito sobre aqueles que se intitulam os ungidos de Deus, e o próprio rótulo que criaram em torno da instituição como sendo a graça verdadeira e o único caminho que leva ao céu. Tudo isso está sendo cumprido. Tudo o que está acontecendo está no contexto das 3 palavras que o Senhor me enviara. Confiram. Deus fala e acontece. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Senhor diz às igrejas. Durante o processo da minha missão, ouvi a voz do Senhor dizer com veemência: apressa-te, para que você chegue antes que ele chegue antes de você. Repassei isso àquele irmão, e ele se transfigurou quando afirmei que algo grande estava por vir sobre as congregações. Era uma das coisas que eu tinha que ter revelado aquele dia e não pude. Mesmo sem entender o que o Senhor estava me ordenando quando ele disse isso, segui as suas diretrizes. E em 3/10/2018, algumas revelações que ele tinha me dado ao longo dos anos e que me ordenou anotar foram registradas. Ele sabia o que estava por vir e conhece as línguas levianas e os oportunistas de plantão. Por isso ordenou que tudo ficasse registrado para quem quisesse comprovar a veracidade dos fatos. E de lá para cá, tudo está se concretizando para a honra e glória do seu santo nome. Irmãos, eu sei que a carta ela é muito extensa. É por isso que ela foi escrita. Tem muita gente que não vai ter paciência de ouvir o áudio, né? Mas assim, eu vou tentar resumir o máximo que eu posso da carta, ok? E foi a partir de 6 anos de batismo que o Senhor converteu a minha alma. E eu pedi que Ele me concedesse dons que me ajudasse a encaminhar os meus filhos em seu santo caminho, que é Jesus Cristo. E foi-me concedido mais do que eu pedi e do que imaginei que pudesse existir. Ele enviou-me luz para que eu caminhasse no caminho de Jesus Cristo com o olhar da fé. Aguçou os meus sentidos, ampliou a minha visão espiritual para que eu pudesse enxergar além da matéria. Me fez passar por experiências sobrenaturais inimagináveis, o que trouxe à tona a verdade oculta na obscuridade. A mesa farta dos ímpios, onde muitos cristãos faziam parte, o pacto que muitos fizeram com Mamon, a procura pelo enriquecimento em outras instituições religiosas, porém mantendo-se falsamente dentro da instituição e participando da Santa Ceia naturalmente. E por fim, a pirâmide que está instalada dentro da congregação cristã desde anos atrás, na qual fui convidada a participar e recusei sem titubear. O Senhor revelou-me que o dom da revelação fora dispensado a muitos. E se mesmo conhecendo a verdade não se manifestaram abertamente ao ministério e nem à igreja, se tornam coniventes com as práticas diabólicas empregadas dentro da instituição, tal como dentro das instituições religiosas, tal como na congregação, e o Senhor não o terá como inocente. Tais verdades eu jamais conheceria se não fossem reveladas por Deus por meio dos dons espirituais. De repente as paredes e o teto começaram a trincar, e o chão onde eu me sentia segura ruiu sob os meus pés. A partir de então, tudo que eu sempre acreditei que fosse verdade, tudo que construí ao longo dos anos acreditando na verdade que o homem pregava em cima dos púlpitos, me refiro aos falsos profetas e às falsas pregações, começou a desmoronar. Sempre acreditei que a palavra viesse através da revelação, mas o Senhor me fez enxergar a verdade ao ouvir a sua voz, de modo que posso afirmar piamente que há simulações em cima dos púlpitos, que a grande massa fala pela carne e não segundo a guia do Espírito Santo de Deus. Um teatro deprimente e infundado espiritualmente. Se muitas vezes a incredulidade me cingiu, mesmo diante do que o Senhor me mostrava, imagine a dificuldade que eu tenho hoje em acreditar no que é proferido em cima dos púlpitos. É uma luta que travo diariamente, mas porque tive motivos óbvios para isso. Não tenho dúvida de que o Senhor tem os seus escolhidos, ou quem depende de cargos ministeriais, uma vez que isso também Ele me fez saber. E essa certeza provém da concretização das palavras proferidas sobre a guia do Espírito Santo. Num determinado dia o Senhor me disse através do seu servo que já não se encontra mais entre nós, que eu tinha que anotar tudo o que via, ouvia e vivenciasse, porque Ele tinha um plano em minha vida que seria através daquelas anotações.
Naquele momento eu não entenderia os porquês. Porém, mais tarde, anos depois, tudo faria sentido e eu conheceria o seu propósito. E assim foi feito e assim está acontecendo. Segui as diretrizes do Senhor sem questionar, pois já conhecia a sua voz e senti o peso daquelas palavras. Lamento por aquele ancião não estar mais entre nós, para ver as profecias que saíram da sua boca se cumprirem em minha vida. Mas estou aqui para dar o meu testemunho veraz e testificar de que ele era um instrumento de Deus, pois tudo tem se cumprido para a honra e glória do seu santo nome. Primeira observação preponderante. Desde que o Senhor me chamou para segui-lo, pedi que me instruísse de que forma eu deveria agir diante daquelas pessoas e que me mostrasse quem eram elas. Foi quando os meus olhos começaram a se abrir e eu reprovei terminantemente as coisas deprimentes que presenciei dentro da congregação, onde o Senhor me colocara. O meu coração entristeceu imensamente e pedi ao Senhor para me apartar daquelas pessoas, pois não queria fazer parte daquela massa hipócrita, sem generalizar, obviamente. Ele ouviu o meu clamor sincero, a minha real intenção de servir em espírito e verdade, e me apartou naturalmente. Congrego normalmente, tenho paz com toda a irmandade, mas não intimidade, porque o Senhor trabalharia de forma diferente na minha vida, e não poderia haver interferência humana de modo algum. Alguns anos atrás, o Senhor revelou ao atual ministro da minha comum que aquela casa de oração era pequena, localizada num bairro periférico que poucos a conheciam, mas que seria conhecida através da obra extraordinária que Deus faria na vida de uma irmã, a qual muitos não iriam conhecer e se questionariam de onde ela seria. E ele responde, ela pertence a essa comum congregação, e o que alcançou for através da fé. Pois bem, ele não sabe, mas as palavras que saíram da sua boca estão se cumprindo. Porém, talvez a igreja não venha saber através do meu testemunho no microfone, uma vez que ele engloba muitas coisas que vão desagradar a muitos. Muitas revelações que tentarão contradizer, mas de uma forma ou outra Deus fará chegar ao conhecimento deles, porque contra fatos não existem argumentos. Tudo está se concretizando a olhos nus para a honra e glória do seu santo nome. Estive em outra congregação próxima da minha residência para dar o meu testemunho. Porém, antes de iniciar o culto, conversei com o cooperador, que já o conhecia havia alguns anos, e contei sobre a obra que o Senhor estava fazendo em minha vida e que ele também fazia parte. Fiquei estarrecida com o que ouvi da sua boca. Não cito o meu nome quando for testemunhar. De repente, a pessoa gentil e temente a Deus que eu conhecia anos atrás estava irreconhecível. Parecia outra pessoa. Eu estava diante de um semblante apreensivo, oprimido, que falava com um timbre de voz assoberbada. Seu olhar cismado percorria a irmandade enquanto falava comigo. Parecia receoso e temeroso. Medo do quê? E de quem? Me questionei. Quem caminha com a verdade eu não tenho por que recear ou temer a quem quer que seja. Confesso que esperei outro tipo de reação da parte dele ao informar que também fazia parte daquela obra de Deus em minha vida. Jamais imaginei que ele fosse renegar que o Espírito Santo o tivesse guiado até a mim no momento que eu mais precisava. E para maior confirmação que as palavras que eram da sua boca naquele dia foram proféticas, 6 meses depois ele foi ordenado como cooperador. Isso é inegável. E não bastasse essa atitude eloquente, mesmo o Senhor confirmando na palavra a obra que estava fazendo em minha vida, ele aproveitou a oportunidade de subir no púlpito para finalizar o culto, para refutar as minhas palavras quando eu disse que o homem estava mexendo na obra de Deus. Ele afirmou para a irmandade que entendeu claramente o recado que tinha sido para mim, pois os seus olhares se direcionaram para onde eu estava. Ele disse que o homem nunca mexera, jamais iria mexer na obra de Deus. Ele quis mostrar entendimento e sabedoria espiritual, virtude que lhe faltaram naquele momento, porque ele falou com autoritarismo da carne, como fazem muitos que não admitem e tentam encobrir a verdade revelada por Deus. Ele pode ter conhecimento bíblico como muitos, mas o verdadeiro dom de Deus e da revelação hoje ele desconhece. Do contrário, não agiria com tanta insensatez. Quem está com a guia do Espírito Santo de Deus não fala com leviandade, sem conhecimento de causas, ou transforma a palavra de Deus em arma para atacar e contra-atacar aqueles que contrariam os seus propósitos.
Simplesmente deixe que Deus haja na vida de cada um segundo o seu querer. Se refutou aquilo que o Senhor me ordenara fazer naquela igreja, é porque descrevo no meu testemunho e em toda a obra que o Senhor tem feito em minha vida, o que lamento por ele, uma vez mais. Pois bem, Deus não falta com aquele que anda com a verdade e nem refuta suas próprias palavras. O homem tem mexido na obra de Deus, sim, irmãos, pois nós somos sua obra. Porque tudo que vem decorrendo dentro da congregação tem abalado a fé de muitos, causando transtornos e incredulidade. Contra fatos não existem argumentos. Ainda que ele não queira admitir, ele se usou da carne para contra-atacar e refutar as minhas palavras, como se ele fosse sábio e eu uma nécia. Irmãos, aguardem bem essas palavras e se atentem a elas. O diabo conhece a Bíblia, melhor que todos nós, mas continua sendo o diabo. Não posso deixar de reconhecer que a congregação foi a instituição que o Senhor escolheu para que eu tivesse uma base espiritual e onde pudesse realizar uma grande obra em minha vida, como realiza na vida de muitos. Mas a base do meu conhecimento espiritual provém da minha busca perseverante da fé, assim como tudo que recebi das mãos do Senhor. Jamais procurei a ajuda do ministério para direcionar a minha vida, para suprir as minhas necessidades de ordem material ou espiritual. E mesmo nos momentos mais cruciais da enfermidade, onde a dor e a lágrima eram constantes, foram solidários para comigo. Quando tentei buscar um conselho, o Senhor não permitiu. Jamais recebi uma visita em meu lar, uma palavra de conforto da Irmandade que viesse amenizar o nosso sofrimento. Mas em contrapartida, Deus nunca nos faltou. E tudo que precisávamos, Ele supriu, e é para Ele que devotamos toda a honra, toda a glória para todo sempre. Contradizendo com os que falam levianamente e sem conhecimento espiritual, de que Deus não se encontra mais na congregação cristã no Brasil, por conta de homens que têm profanado o templo com inverdades, afirmo piamente que o Senhor opera milagres e realiza grandes obras nessa instituição, assim como em outras denominações e fora delas, porque cada um recebe de acordo com a sua fé e credulidade em seus poderes absolutos. Para realizar uma obra, o Senhor não olha a instituição de templos, rótulos e cargos ministeriais, porque Ele é espírito e não matéria. Tudo procede unicamente por meio da fé, assim diz o Senhor. Dentre as revelações que o Senhor me fez havia alguns anos atrás, vou citar duas. Por isso atente-se ao que o Senhor diz e não debochem e nem subestimem a força daqueles que foram lançados fora da igreja por homens desprovidos da guia do Espírito Santo, porque Deus irá restituí-los, os levantará dos escombros, tornando-os os soldados valentes que irão combater fortemente a doutrinação de Mamon, dizimando os falsos profetas para que se reerga uma nova nação, a verdadeira nação abençoada por Deus, que terá como cabeça Jesus Cristo, o único intercessor entre nós e Ele, o único exemplo a ser seguido, a verdadeira graça, e o único para quem Deus considera o poder da salvação e da condenação. Haverá uma revolução da fé, quer creia ou não. Deus me mostrou que a sua mão iria passar sobre a África, o Egito, algumas cidades da Europa e em todo o continente asiático. Se tiver alguma ligação com as instituições, bem como a congregação ou não, logo ouviremos rumores. Por mais que o ministério procure preservar a imagem e a dignidade da congregação cristã no Brasil, já não consegue. Por quê? Pois tudo está sendo exposto aos quatro cantos do mundo. Tudo é vazado ou exposto na mídia de uma forma degradante e deprimente para aqueles que sempre acreditaram na idoneidade da instituição e do corpo ministerial. Pessoas que se valem da boa-fé cristã para se autopromoverem, sem generalizar. Por causa de alguns, infelizmente, todos acabam pagando um alto preço. Algumas pregações são associadas ao espiritismo devido aos dialetos usados por quem está ministrando e às suas manifestações similares quando estão em cima dos púlpitos relativo aos pulos, gritos, salva de palmas, entre outros trejeitos
que contradiz com a manifestação de mansidão do Espírito Santo de Deus. São deveras atuações diabólicas que vêm convencendo a muitos, assim como muitos têm enriquecido de forma ilícita na mídia ao postarem pregações da antiguidade e da atualidade, usando o nome desta instituição como referência velada. Volto a dizer, são raposas e lobos juntos na mesma matilha. Quando o Senhor me disse que eu tinha que voltar à congregação do Brás para concluir a missão que foi destinada, eu pedi ao Senhor que me desse outra diretriz e que me poupasse de passar novamente por aquela vexação diante da Irmandade. Ele me preparou uma viagem onde busquei respostas em meio ao silêncio, e ele se compadeceu de mim. Vou repassar o que me for evidenciado e dito. 15/10/2019. Os meus olhos espirituais viram de uma dimensão um pequeno templo da congregação cristã no Brasil, solitário e circundado por uma densa mata. Logo os meus pés acessaram a porta e fui adentrando quando sentia os meus pés pisarem sobre o chão de areia onde sustentavam as paredes e o teto. Mesmo incomodado com a areia que afundava os meus pés, observei o púlpito, os bancos com um minguado de irmãos. Logo surgiu um irmão de óculos, trajando um terno cinza e carregava algo na mão que parecia ser a Bíblia. Segundo eu soube, ele iria pregar a palavra. Dentre os irmãos que estavam ali, um deles disse: "Este irmão é temente a Deus, e o Senhor fala pela sua boca." Logo a voz que conheci ecoou do vazio do tempo, dizendo: "Nem mesmo este, com aparência séria e temente, o Senhor fala através da sua boca." Na sequência, fui transportada para um local delimitado e obscuro, no qual eu iria presenciar com os olhos espirituais o que iria decorrer em seguida. Havia um imenso compartimento de vidro transparente, onde eu via vários instrumentos que representavam pessoas enfileiradas de ambos os lados. Não dava para ver o início e o fim do compartimento. Só sei dizer que era ilimitado. Observei que havia uma luz brilhante e de uma tonalidade dourada que começou a passar flutuante entre as fileiras, causando um efeito dominó. Enquanto ela passava e caíam um por um, seu brilho intensificava, e uma voz emitida do vazio do tempo dizia claramente: "Eu ouço a voz do filho que clama, eu salvo." No término, houve uma grande explosão dentro do compartimento que se transformou numa verdadeira fornalha. Foi quando retomei os sentidos. Deixo a critério de cada um a interpretação espiritual segundo as suas credulidades. Hoje, 18/11/2019, o Senhor me trouxe mais um esclarecimento que vou repassar à cúpula ministerial como um alerta. Creia ou não, o Senhor adverte que aquele ou aqueles que estão propondo acordos ou mesmo os aceitando por escrito com dados pessoais interligados aos templos, estarão acordando com Mamon, o pai das riquezas materiais, e isso levará muitas almas à perdição. Deus é espírito e a sua obra em nós é espiritual. Portanto, todo acordo que for efetuado em seu nome e envolver dinheiro pertence a Mamon e não a ele. E isso me fora revelado alguns anos atrás, e de lá para cá tudo tem se intensificado e comprometendo muitas almas. O inimigo sabe que o tempo dele está esgotando e por isso quer angariar o maior número possível de almas. E creiam ou não, elas estão saindo das instituições religiosas, e para estes não haverá segunda oportunidade para seguir a jornada espiritual na eternidade. É hora de refletir, se arrepender e retroceder, visto que para muitos o mundo termina em fração de segundos, e quando estiverem diante do tribunal celestial, não haverá meios para se redimirem. Atentem-se, porque o anjo da morte está passando no seio ministerial e sobre as igrejas. O nosso tempo difere do de Deus, e tudo acontece em fração de milésimos de segundo. Não espero que acreditem no meu testemunho e em toda a obra extraordinária que o Senhor tem feito em minha vida, mas peço que guardem cada palavra dessa extensa carta, todas as revelações que me foram feitas especificamente aqui, porque vai entrar para a história da congregação cristã no Brasil,
pois tudo será registrado e o Senhor fará acontecer. Todo o mérito, toda a honra e toda a glória somente a Ele pertence. Observação. Volto a dizer aos irmãos que fazem parte da cúpula ministerial e aqueles que tiverem acesso a este documento, que tudo que está escrito e descrito nesta carta provém do Espírito e não da carne, por mais inacreditável que possam lhes parecer. Portanto, cuidado com com o que as suas bocas irão proferir. Faz parte do meu testemunho e de toda a obra extraordinária que Deus tem feito em minha vida. E para aqueles que tentarem desmentir esta obra, que apresente provas cabais, do contrário, preserve-se no silêncio, para que não peques e aguarde o cumprimento de tudo. Utilizar trechos bíblicos para tentar contradizer a verdade é próprio do adversário que almeja continuar enganando, o que será inútil, pois o controle de tudo está nas mãos do Criador e a sua palavra cumprirá. Muitos irão se perguntar, se ela afirma que o Senhor lhe revelou a verdade, por que continua congregando na congregação cristã no Brasil? E eu lhes respondo de pronto, porque Deus ainda não concluiu a sua obra em minha vida, e quando chegar esse momento, cabe a Ele me dar as suas diretrizes. Fora Ele quem escolher a congregação para me dar a base espiritual e realizar essas obras em minha vida, independentemente do ministério e irmandade. Portanto, não os intimide em nada. E o único objetivo dessa carta é concluir a missão que me foi designada por Ele através do testemunho da minha vida. O Senhor me concedeu o livre-arbítrio para ir e vir. Portanto, não estou atrelada à instituição e o meu compromisso é expressamente com Ele e não com o homem. Manteria o meu respeito como sempre fiz dentro da instituição. Portanto, não se preocupe em querer tirar a minha liberdade, porque é inútil. Visto que nunca tive cargo ministerial, não sigo o rito de chamarinos e a primeira vez que levantei para o meu primeiro testemunho após 41 anos, fui impedida desrespeitosamente diante da igreja, tal como ocorrera na segunda vez. O homem não me impedirá de louvar ao Senhor através dos cânticos, mesmo porque não preciso seguir o rito religioso para louvá-lo, pois eu farei independentemente todas as vezes que Ele tocar o meu coração, esteja eu onde estiver. Independente de tudo que vem decorrendo lamentavelmente dentro da congregação cristã no Brasil, saiba que estou isenta de qualquer culpa perante o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por nunca ter colaborado com o crescimento da pirâmide que está levando muitos à perdição, do egocentrismo, entre outros quesitos mais, que está depreciando a instituição perante o mundo, deixando claro que todas as revelações que o Senhor me fez servem para minha família e eu, uma vez que estamos em busca do mesmo objetivo. Somos meros mortais e suscetíveis aos erros, como qualquer ser humano. Observação: aquele para quem Deus conceder os dons espirituais e o homem lhe tira a liberdade dentro do templo, não se oprima e nem se abata, porque o dom proveio do Criador e lhe acompanhará para onde quer que for, e sobre este o homem não tem poder. Se procura servir o Senhor em espírito e verdade e de puro e sincero coração, esteja onde estiver, fique no lugar que o Senhor te colocou, independentemente do que vier a acontecer, porque a sua obra é individual e independe de intitulações de templos. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas não chegarás a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Livro de Salmos 91, versículos 7 e 8. E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamento de homens. Livro de Marcos 7, versículos 6 e 7. Sinto muito em desapontá-los, caríssimos irmãos, sobre as revelações que o Senhor me fez. Mas hoje eu sei e posso afirmar piamente que a palavra de Deus não procede da forma como é inserida em cima do púlpito, de modo ritual e com hora determinada pelo homem, porque tudo que provém do céu é sublime e toda determinação de tempo e hora provém de Deus, seguindo de acordo com a sua vontade e querer, o que não quer dizer que Deus não tenha usado demônios em cima dos púlpitos. Atentem-se, em vaso sujo não comporta água limpa, e aqueles que insistirem em beber dessa água contaminarão as suas almas, levando-as à morte, diz o Senhor.
Após a leitura desta carta e antes de formalizarem ideias desconexas a meu respeito, peço aos irmãos que reflitam e busquem a confirmação para sanarem as suas dúvidas, ainda que os seus olhos carnais relutem em acreditar na veracidade dos fatos, e mesmo que contra estes não existem argumentos. Busquem a verdade na palavra de Deus, a Bíblia, e ele vos responderá de acordo com a vossa fé. 18/1/2019 fora o dia que iniciei e finalizei esse documento. No entanto, o dia e a hora de entregá-lo ao Ministério das Igrejas, Deus proverá. E enquanto ele estiver em meu poder, o documento, e o Senhor me fizer revelações e permitir que eu as revele a vós, o farei. 10/1/2020. Em meados de novembro e dezembro de 2019, os meus olhos espirituais viram suspenso no ar um instrumento no formato retangular, contendo uma bola pendurada, e ambos tinham cor de fogo. Abaixo havia um amplo território de tamanho indefinido, contendo um capinzal seco e algumas árvores ao derredor. Vi um número indefinido de cavaleiros em seus cavalos em ação. Vestiam roupas de saco com capuz, numa mistura de cores: ferrugem, avermelhadas e alaranjadas. Não vi o formato dos seus rostos, porque a sombra do capuz impedia. Todos empunhavam armas de guerra e destruíam os cavaleiros que cavalgavam com fúria em suas direções. Cabeças eram ceifadas dos corpos e os mesmos eram dilacerados. Foram cenas tétricas e horripilantes. Observei que todos trajavam as mesmas vestes e empunhavam as mesmas armas, o que não dava para discernir quem era do bem ou do mal. Foi quando retomei a realidade assustada e na expectativa dos acontecimentos vindouros. Aqui finalizei a carta. Eu cortei algumas partes da carta, porque já está no outro vídeo. Então, assim, irmãos, é essa. Agora, quanto aos registros dos outros, nada vai mudar, porque foi a diretriz do Senhor e eu vou continuar nessa diretriz. Quem puder ter acesso, bem, quem não puder, isso não vai mudar. Nenhum argumento vai mudar a diretriz que Deus deu na minha vida. Se é Ele que eu sirvo, se é Ele que eu sigo. A fé é um dom, mas nem tudo é concedido. Não espero que acreditem, mas peço que aguardem. Ok? A paz de Deus a todos.